apresentar a lenda de São Jorge e o Dragão, estamos a falar também do santo padroeiro de Portugal e patrono dos escuteiros. Todavia, São Jorge também é o santo padroeiro de Barcelona, cidade onde se encontra a Escola Primária das Acácias, que é a nossa parceira no projeto Erasmus Cidadania Global, aqui representada pela sua bandeira. Desta forma, estamos também a apresentar um trabalho no contexto da nossa parceria internacional de escolas. Vamos então agora começar a desenvolver, portanto, a dramatização da lenda. Como sabem, isto é crianças muito pequeninas, há sempre imprevistos. Então, boa sorte. Faz gente para vocês. Era uma vez um reino governado por um rei bondoso e sábio que vivia feliz com a sua esposa. Nós temos o bobo da corte, que fazia parte do reinado da época medieval, que vai apresentar as personagens. Eles tinham uma linda filha que andava sempre acompanhada pelas suas aias. Havia um castelo guardado por 2 valentes guardas. Também o povo vivia muito feliz, a servir sal, a vendedora, o camponês e a camponesa, pois havia muitas terras para cultivar. Ferreiro, o pastor com o seu rebanho. Os dias corriam felizes no pequeno reino. Estes são os imprevistos que às vezes há crianças que faltam aos ensaios e à escola e depois não sabem como é que é de agir. Os dias corriam felizes no pequeno reino, até ao dia em que apareceu um dragão assustador que cuspia fogo e metia medo a toda a gente. Quando o povo viu, abandonaram as ruas cheias de medo, tropeçando uns dos outros, correndo depressa para se esconderem nas suas casas. Ao ver esta agitação, o soldado foi avisado
avisar o rei do que aconteceu. Este foi perguntar ao dragão o que queria. O rei e a rainha estão sentados no trono ali dentro do reino. E o dragão disse: eu podia comer algumas pessoas ao pequeno almoço e deixar outras para o jantar. Ou então, deite fogo à tua cidade. O rei disse ao dragão: se tu poupares as nossas vidas, não te faltará de comer. Prometo. Então o dragão exigiu que lhe entregassem todos os dias 2 ovelhas para se alimentar. E dito isto, deu meia volta e foi para a montanha, fazendo a terra tremer com cada passo que dava. A partir daquele dia, toda a gente passava o dia fechada em casa e ninguém se atrevia a sair para trabalhar nos campos com medo do dragão. Mas todos os dias, o guarda levava à montanha onde vivia o dragão o que ele tinha pedido. Lá iam as 2 ovelhinhas ser entregues ao nosso amigo dragão. Outro dia se ia passando e o guarda novamente a levar mais ovelhinhas para o dragão. Entretanto, os currais ficaram vazios. Não havia mais animais para levar ao dragão. O rei pensou que lhe pudesse levar frutos e legumes. Mas a reação do dragão ao ver os legumes foi ainda pior do que o rei temia. O rei disse ao dragão que não havia mais gato para comer. Não havia mais animais no reino. Então, o dragão, furioso, disse ao rei que se não levasse mais animais para ele comer, quando chegasse a primavera, viria e comia uma donzela. O rei não quis dizer ao seu povo o que o dragão lhe pedia, para não os preocupar ainda mais. Por isso, chamou apenas os mais velhos e os mais sábios para o aconselhar. Então, numa reunião muito importante, tentaram encontrar uma solução para este problema tão grave. Depois de muito pensarem e conversarem, não conseguiram arranjar uma solução. Mas era a altura de entregar uma donzela ao dragão. Mas nenhuma família estava disposta a entregar uma das suas filhas. Como não aparecia ninguém para lhe dar de comer, o dragão apareceu outra vez ao pé do castelo. Então, a princesa que era... Só falta uma coisa, peço desculpa. Como não aparecia ninguém para lhe dar de comer, o dragão apareceu outra vez ao pé do castelo. Então a princesa, que era muito corajosa,
religiosa e não queria sacrificar as filhas das famílias que moravam no castelo, apareceu na porta do castelo sem dar tempo a ninguém reagir, correu para se entregar ao dragão. O rei e a rainha choravam amargamente. Vamos. Isto são as pessoas todas do reino do castelo a dar apoio à princesa. Não é igual que a princesa se vai entregar ao dragão, não é verdade? Então vieram todos para dar apoio. O rei e a rainha choravam amargamente, mas de repente ouviu-se o galope de um cavalo. O povo olhou e viu um cavaleiro de armadura brilhante a dirigir-se em direção ao castelo num belo cavalo branco. "É São Jorge!" gritaram todos. O dragão não gostou de ver o cavaleiro e, abrindo a sua grande boca, lançou um jato de fogo aos pés de São Jorge. Mas ele fugiu, fazendo o seu cavalo recuar, que o cavalo até fugiu de vez. Depois da sua habilidade de guerreiro, de espada preparada, avançou veloz contra o terrível dragão e, espetando no seu coração, matou-o. E o dragão, olha, mais um bocadinho ao pé das flores. E o dragão caiu. Com a sua missão cumprida, São Jorge ofereceu uma flor à princesa. Oh, é sua! Com a sua missão cumprida, São Jorge voltou para a sua aldeia, montado no seu cavalo branco. O dragão deixou de existir e já nada tinham a recear. Podiam voltar a cultivar os campos e ser felizes como eram antigamente. Olhinhas agora, vamos subir agora. Mudar o jardim.